Alô, amigos, graça e paz da parte do Senhor. Esse que vos fala é o pastor Nicodemos. Eu fui incumbido pelo nosso amigo querido pastor Adílio que nós ministrássemos uma mensagem que pudesse colocar no canal da igreja nesse período onde nós não podemos estar presentes, né? E pensando nessa responsabilidade, quero compartilhar com você um texto que acho importante para que nós reflitemos nesse período. Leamos então o que diz a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Leiamos então. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, Paulo, apóstolo, como o próprio nome já sugere, era um homem que abria igrejas, era um plantador de igrejas. Por isso ele abria a igreja, deixava ali com ele um obreiro que ficava à frente e continuava a sua trajetória desbravando, pregando a mensagem em vários lugares. E algumas vezes ele voltou para acompanhar o trabalho do discipulado. Mas nesse caso especificamente ele não poderia voltar porque estava preso. E aí começa, como tinha um senso de responsabilidade espiritual, perguntou em que situação estava aquela igreja. Embora ela fosse conhecida como uma igreja extraordinária, amorosa, despojada para ajudar as pessoas financeiramente, mas como toda instituição cristã que tem componentes divinos e humanos, ela também tinha alguns problemas. E era um problema que talvez não devesse ter, porque era o de relacionamento interpessoal. Ali haviam duas mulheres extraordinárias, que Paulo se refere a elas como pessoas que ajudou muito a ele na abertura da igreja. Porém, ao longo do tempo, elas tornaram-se líderes e influenciavam pessoas. E tinham ideias divergentes uma da outra. Eram sinceras, eram dinâmicas, eram líderes, eram sérias. Porém, de forma inconsciente, ela dividiu a igreja ao meio, porque havia o grupo da irmã Evódia e o grupo da irmã Sintique. E como nenhuma igreja subsiste quando há ideias divergentes, quando há grupos instaurados ou instalados, ainda que inconscientemente, no seio da igreja, não tem como ela crescer saudável, então ele, usando o seu direito de apóstolo, então as orienta, as convoca a que pensem concordemente no Senhor, que a vaidade pessoal que elas tinham fosse colocada em último plano, que não deixasse que o orgulho, essas coisas que atrapalhariam em muito a igreja crescer com qualidade, pudesse ser afastado, e que o sentimento coletivo, o sentimento do reino de Deus, pudesse ser levado muito mais a sério do que uma opinião pessoal. Por isso ele roga a vocês que pensem concordemente no Senhor. Pensem, avaliem o reino. O reino é muito mais extensivo, a causa é muito mais nobre, que entre dividir ou disputar uma opinião pessoal, quem é que tem maior importância, qual é que vale mais, que entre pensar nisso, que o reino de Deus pudesse ser pensado muito mais a sério. Quando você e eu conseguem administrar essas vaidades pessoais e pensam mais no bem-estar coletivo, isso vale para a igreja, isso vale para a empresa, vale para a sua casa. Quantas igrejas já tiveram problemas de crescimento em função disso? Quantas empresas quebraram em função disso? E quantas famílias
tiveram dificuldades enormes porque não souberam conciliar, respeitar, valorizar a opinião de uma outra pessoa. Amado, eu fico maravilhado com o apóstolo Paulo, como ele conseguiu com muita maestria, com muita delicadeza, com muita sabedoria, com muito equilíbrio, orientar essas senhoras a que não devesse perder o equilíbrio emocional, que soubesse administrar essas coisas, que não deixasse que os conflitos pessoais falassem mais alto do que aquilo que era de mais importante, que era anunciar às pessoas o reino de Deus. Que nesta palavra você e eu possamos nós, você que é da Igreja Batista da Alvorada, e qualquer outra pessoa, e qualquer igreja que estiver vendo esse vídeo, possa também refletir, reavaliar e possa ser edificado a sua vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.